Querido irmão, querida irmã, compartilho com você o Evangelho do dia 13 de junho, domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho é de Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 34. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A leitura do Evangelho do dia é um apelo à esperança quanto à ação de Deus na história e na vida humana, simbolizado pela semente. As parábolas de hoje são extraídas da experiência da vida na roça, no campo. Se você tiver um pé na roça como eu, sentir-se-á em casa. Aprofundemos então as duas parábolas. Primeira, do homem que semeia. Ela refere-se a 3 fases do desenvolvimento do trabalho do homem do campo: a semeadura, o crescimento da semente e sua floração, e a colheita. Olhando para essa realidade do texto, percebemos que o agricultor participa da primeira e terceiras fases, e brevemente. A segunda fase, ao contrário, é longa, e o texto diz noite e dia. Esta terceira fase vai do momento que a semente cai na terra até produzir frutos e o seu amadurecimento. Aqui o trabalho do agricultor em nada interfere. Tudo acontece espontaneamente. Qual o sentido desta parábola? A semente é a palavra de Deus. Ela tem em si mesma uma força irresistível e vital. Após o anúncio, ela penetra na mente e no coração, e quem a acolheu não permanecerá o mesmo. Mas a ação é de Deus, de sua graça. E Paulo testemunhará isso. Diz o apóstolo: afinal, quem é Apolo? Afinal, quem é Paulo? Apenas servos, dentro do espírito da parábola de hoje, apenas semeadores. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. A parábola acentua a necessidade de espera. Eu chamaria de
pedagogia da paciência divina. Os resultados não virão de imediato. E também acentua a gratuidade divina que zela pela semente. A segunda parábola, do grão de mostarda. Aqui Jesus destaca o contraste positivo entre a pequenez da semente e a grandeza da árvore. A menor semente resultará na maior hortaliça, entre 2 a 4 metros de altura. A comparação tem por finalidade ensinar que a semente do reino lançada por Jesus e também por nós pode parecer uma realidade pequena, insignificante, mas está destinada a atingir todos os cantos do mundo. O ensinamento da parábola é um convite à esperança. Nos fatos e pessoas aparentemente irrelevantes, que o diga Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, São Francisco de Assis. Então, nas pessoas aparentemente irrelevantes, na simplicidade e normalidade de cada dia, esconde-se o dinamismo de Deus que faz germinar nossos pequenos atos feitos com amor. Então, convido você, valorizemos as pequenas coisas e Deus as fará frutificar. Que Deus os abençoe e fique iluminado por esta palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.